essa linda brincadeirinha, tá? Aqui nós estamos no ambiente Google Planilhas. Professora, como é que eu consigo acessar o Google Planilhas? É bem simples. Você precisa ter um login e senha, ou seja, você precisa ter o e-mail, tá, criado no Google. A partir do momento que você tem um e-mail criado no Google, você tem toda a abertura do mundo para trabalhar em cima de todas as ferramentas que o Google te oferece, tá? Qual é a outra vantagem também? Eu vou vir aqui no meu para vocês verem, tá? Eu coloquei aqui na minha internet, tá? Que no caso é o meu Google. E a partir do momento que eu clico no Google, tá? Eu venho bem aqui, ó, no Gmail e coloco meu login e senha. Automaticamente, essa página aqui, ó, que eu estou na internet, ela vai ser minha, só minha, tá? Então, tudo que eu vim a querer fazer nela vai pertencer a mim. Professora, por que isso? Olha bem aqui a minha fotinha, tá? Ou seja, o que é que significa isso? É como se eu estivesse logado, eu estou logado, eu estou com o meu perfil ativo. É bem simples de vocês entenderem. Quando vocês têm o Zap de vocês, né, o WhatsApp de vocês, vocês ficam ativos, que no caso é online, a partir do momento que você está lá nele digitando e mandando mensagem, foto, áudio para alguém. Aí vai estar lá a sua fotinha, né, toda bem bonitinha. Isso significa que você está ativo, tá? É a mesma coisa aqui no nosso Google. Professora, por que tudo isso aqui para mim entender? Porque a partir do momento que você está logado, você está ativo, tá? Você vem bem aqui, ó, onde tem vários quadradinhos que significa o menu, tá? Do próprio Google, aonde ele vai te ofertar vários produtos, tá? E um desses produtos está bem aqui, ó, o Google Planilhas, que é o que nós vamos utilizar hoje. Beleza? Então, show de bola. Cliquei aqui no meu Google Planilhas, venho aqui, já venho para essa minha área do Googlezinho Planilhas. Bora lá. Coisa que vocês precisam saber é o seguinte, ó. Bem aqui onde eu estou clicando, que tem planilha sem título, significa que eu posso renomear e eu posso colocar o nome da planilha. Então, eu vou colocar aqui planilha 01, tá? Que a gente está começando agora a fazer a formatação. Automaticamente, vocês têm que sempre verificar o seguinte, ó. Tudo que eu venho a querer digitar, tá? Ó, digitei qualquer informação, presta atenção bem aqui, ó, já está salvando. Ou seja, o que é que significa isso? Tudo que vocês estão fazendo aqui no Google Planilhas, ele salva automaticamente. Ou seja, isso para a gente é um benefício, que a gente não vai ficar naquele enchendo aquele saco, né? A gente está ali fazendo a planilha, tem que se ligar. Opa, eu vou ter que salvar, porque se eu não salvar, eu posso perder esses meus arquivos, esses meus dados. Então, o Google, ele já te dá essa possibilidade, tá? De tudo que você ir fazendo e você vai salvando automático. Então, bora lá. O que é que vocês precisam entender logo de cara? O que é coluna? É tudo que eu estou vendo em ordem alfabética. Ou seja, A, B, C, D, F, G, H até o Z. Tudo isso aqui é coluna. Então, para vocês decorarem, o que é coluna? É o que está em pé e é o que tem minhas letras alfabéticas. O que é minhas linhas? É tudo que está deitado e que ele tem números. Ou seja, eu tenho coluna, tá? Onde eu tenho todas as minhas letras alfabéticas e eu tenho minhas linhas porque tá lá todos os meus números. Professora, por que eu preciso saber disso? Porque a junção, tá? A junção de coluna com linha forma a chamada célula. E o que é essa célula? É justamente esses meus retângulos, aonde eu posso digitar dentro, tá? Todos esses meus retângulos. Professora, quantos retângulos existe numa planilha? Gente, um monte, tá? Um monte, até porque toda planilha, ela tende sempre a crescer, tá? Ela tende a diminuir. Um exemplo é o seguinte, desse crescimento que eu digo para vocês.
Quando você vai passando aqui para baixo, olha os números, ó. Ele vai aumentando, 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 ou seja, ele é infinito, tá? Você pode ir colocando para baixo, ó, a gente já está aqui no número 400, ou seja, para vocês entenderem a quantidade de células que existe, tá? Então, bora lá. Agora eu entendo que se eu estou trabalhando com célula, é porque eu tenho uma coluna e tenho uma linha. Então, eu vou escrever aqui um nome, ó. Nome. Agora vocês têm que entender o seguinte. Tudo que está dentro da célula, eu estou vendo, eu sei que existe ali chamado nome. Mas a minha planilha, ela entende o seguinte. Existe uma formação dentro da célula A1. E essa informação que está lá dentro dela pertence a 1. Ou seja, quem nunca brincou naquela brincadeirinha de batalha naval, é o novo, né? O que é que seria essa batalha naval? Ela é totalmente baseada em planilhas, tá? Que é justamente essa brincadeira de coluna com linha. Então, se eu digo assim, ó, vou colocar aqui a palavra sol. Então, se eu digo que aqui tem uma palavra sol, eu sei. Mas a palavra sol pertence a qual célula? C4. Beleza? Então, bora passar adiante. Aqui, no caso, não tem nada de dificuldade. O que é que vocês precisam saber? Cada célula, eu tenho que escrever uma informação diferente. Só isso, tá? Então, bora começar a brincadeirazinha de formatação, tá? Primeiro de tudo, eu preciso entender de formatação para me começar a entender estes carinhas aqui de um por um, ó. Arquivo, editar, ver, inserir, formatar, dados, ferramenta, complementos e ajuda. Precisa eu tenho que entender, tá? Aqui abaixo dele existe uma barra de ferramentas onde eu preciso utilizar. Então, bora colocar a mão na massa, né? Vou apagar aqui esse nome. Galera, entendam. Toda tabela precisa de título. Toda tabela precisa de título. Então, qual é a melhor maneira de eu fazer um título? Eu mesclando. O que é que significa essa palavra mesclar? Eu vou juntar duas ou mais células em uma mesma célula. Bora lá para a prática? Peguei aqui a minha célula. Eu clico, seguro e arrasto. Eu vou arrastar até aqui a minha letra D. Ou seja, o que é esse clico, seguro e arrasto? Eu selecionei. Selecionei 4 colunas com uma linha. Professora, por que é 4 colunas? Olha aqui, ó, A, B, C, D. E eu só mexi na linha 1. Tá bem aqui, gente, ó, o mesclar. Tá? O mesclar é esse quadradinho com 2 setinhas para dentro. Quando eu clico em mesclar, automaticamente, percebam que as linhazinhas, elas somem. Professora, eu não vi essa linhazinha. Deixa eu aumentar mais aqui a minha tela para vocês verem a mágica do mesclar, tá? Todo mundo está enxergando que aqui tem linhas, né? Ou seja, cada célula tem lá seu formatozinho de retângulo. Quando eu vou mesclar, ó, mesclei, clico, ela vai sumir. Ou seja, nesse exato momento, gente, a célula, tá? Ela virou uma supercélula. Então, agora, neste exato momento, eu posso começar a fazer o meu título. Então, vou colocar lá tabela de identificação, tá? Coloquei aqui o meu título. Bora começar a brincadeira de formatar. O que é formatar? É você ajeitar, é você deixar a forma mais atraente. Então, professora, como é que eu faço isso? Tem duas formas. A primeira forma, assim, quando você clica na célula, você está vendo que tem essa linhazinha azul. Significa que ela está selecionada. Então, o que é que você vai fazer? Você só vai alterar. Então, eu vou vir bem aqui, ó, onde você está vendo o padrão, tá bem aqui o nome fonte. O que é que seria isso? Você vai mudar o estilo da letra, tá? Vou clicar aqui para vocês entenderem. E muda o estilo da letra. Professora, para que isso? Para trazer, para ficar mais atraente,
tá? Para ficar mais chamativo. Logo no lado, tem aqui, ó, o tamanho da fonte. O que é que significa essa fonte? É o tamanho do texto ou das palavras. Você vem aqui e você altera o tamanho. Passando mais adiante, eu tenho meus modos, tá? Que é o negrito, itálico e sublinhado. Entendam. O que é o negrito? Eu vou clicar em cima. Ah, a letra ficou preta. Não é isso, tá? O negrito deixa o seu letreiro mais grosso. Professora, e como é que eu desclico, né? Como é que eu tiro esse negrito? Aonde você clicou, você desclica. Ele vai e tira a função negrito. Professora, o que é essa função itálico, né? Que a letrinha ela fica mais deitadinha. Gente, o itálico, ele em toda a ordem, tá? De ortografia, ele é utilizado para você falar, digitar, no caso. Códigos, siglas, palavras inventadas, nomes estrangeiros. Por quê? Porque fica mais fácil a identificação daquele conteúdo, tá? Então, na mesma proporção que eu clico, eu desclico. E o que é, no caso, esse meu taxado, né? Taxar. Esse taxar significa o seguinte: hoje, tá? Por conta da tecnologia, mal se utiliza esse taxar. Mas antigamente as pessoas utilizavam esse modo taxar porque aquela palavra ou aquele texto, ou aquela frase, tá? Ia tendo outras comprovações e acabava ficando aquela forma errada de compreensão. Mas só que para mim não destruir aquele meu informativo que é gigante, tá? E eu também não tirar aquela palavra ou aquela frase para não perder o sentido, aí eu ia e colocava no modo taxado. Exemplo, professora Carol perdeu a identidade, certo? Essa frase. Vou escrever até aqui para vocês entenderem o que eu estou falando de taxar, tá? Eu só eu vou apagar aqui, só para vocês entenderem a frase. A professora Carol perdeu, vou colocar a chave, tá? Aí, essa minha frase, ela já tem um significado e já vem de anos e anos e anos. Aí, para não perder o sentido, as pessoas vinham, ó, e colocavam assim um taxado. Por quê? Porque do lugar dessa frase já tinha sido outra, tá? No meio daquele meu texto. Certo? É só para vocês entenderem a parte de origem do taxado. Certo? Então, deixa eu voltar aqui. Tabela de identificação, tá? Então, bora lá. Passando mais adiante, a gente tem a cor. Prestem atenção neste pequeno bizu. Uma coisa é eu colocar a cor do texto. Cor do texto. Tá? O texto, ele vai mudando. Deixa eu só voltar aqui. Cor do texto, tá? Ele altera a coloração que eu quero utilizar. Posso colocar qualquer tipo de cor. Outra coisa, tá? É eu mexer no preenchimento. O que é esse preenchimento? Eu vou pintar atrás daquela minha informação, tá? Então, venho bem aqui e faço uma pinturinha atrás dessa minha informação. Professora, para que serve isso? Primeiro de tudo, que uma tabela ela tem que estar organizada e ela tem que estar chamativa. Todo mundo sabe que existe na tabela principais pontos. Exemplo, pontos vermelhos, onde está ali tendo um problema grande, ou então devendo, no caso, né? Pontos verdes ou azuis, aonde pode ser pontos positivos. Eu preciso de pontos amarelos, que pode ser ali um alerta. Então, eu vou organizar a minha tabela da melhor maneira que me convém, tá? Uma coisa bem interessante que vocês precisam saber é o seguinte: toda tabela, tá? A organização parte de cada pessoa. Exemplo, se eu, Carol, organizo a minha tabela diferenciada,
não significa que é porque a Carol é professora e sabe montar uma tabela, não tem nada a ver, tá? A nossa tabela de organização depende de pessoa e pessoa. Exemplo, eu peço ali a dona Maria, um exemplo, tá? Dona Maria, faça ali uma tabela sobre as suas contas. Aí lá vem a dona Maria, vixe, minha filha, eu não sei como é que eu vou fazer e tudo. A organização é sua, tá? Então, a partir do momento que você entende aquela sua tabela que você está montando, então significa que você consegue explicar para a outra pessoa que estiver verificando. Por que que eu digo isso? Muita gente confunde uma criação de tabela com planilhas eletrônicas. Tem nada a ver, tá? Planilhas eletrônicas, ela já é outro caso, totalmente programável. E a tabela aqui não, você está construindo do zero, beleza? Então, passando mais à frente, a gente também tem aqui, ó, o modo bordas. Professora, para que serve bordas? Todo mundo está vendo que eu tenho minhas células onde eu estou clicando, mas elas têm linhas cinza bem clara. É um bizu. Se você não coloca borda na sua tabela, significa que na hora que você for imprimir, ela não vai sair de maneira nenhuma com aquelas linhazinhas. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Cliquei aqui, arrastei até aqui embaixo. Olha as linhazinhas que eu estou falando, que no caso é as bordas. Entenderam? Se você quiser imprimir sem essas bordas, tá? Lá na impressão ela não vai vir. Então, automaticamente, a sua tabela que você está montando, ela vai vir com uma certa falha, tá? Então, você tem que sempre colocar borda na planilha que você está fazendo. Beleza? Outra coisa que eu acabei de explicar para vocês, no caso, é o mesclar. Voltando para a parte de formatação ainda, tá? Ainda estou no meu título. Existe o modo alinhamento. O que é que significa esse alinhamento? Eu posso deixar da esquerda para a direita as minhas informações, eu posso deixar no meio as minhas informações, ou eu posso deixar da direita para a esquerda as minhas informações. Como, professora? Simples assim. Cliquei na esquerda, já está da esquerda para a direita. Cliquei no meio, que no caso é no centro. A informação veio para o centro. Cliquei na direita, obviamente foi da direita para a esquerda. Professora, qual é o correto de se fazer tabela? Geralmente é centro, tá? Para deixar bem mais organizado. Mas é uma regra? Não. Beleza? Bora começar outras informações. Alinhar na vertical. Professor, o que é que significa isso? Quando você vir aqui na sua coluna, tá? A sua coluna ela vai te exigir uma coisa. Preste atenção. Você está vendo que cada coluna tem seu espaço limite. Ou seja, gente, se eu vim aqui, tá? O que é o cursor? É essa setinha que vocês estão vendo, tá? Onde dá a direção no mouse. Se eu venho entre uma coluna e outra, tá? Ele vai modificar. Ele vai fazer com que o meu cursor fique uma seta com duas pontas, tá? O que é que significa isso? Eu posso aumentar o tamanho ou diminuir. Mas aumentar o tamanho ou diminuir do que, professora? Da minha coluna ou da minha linha? Preste atenção. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque esta forma de alinhar, no caso é na vertical, ela vai deixar a sua tabela muito mais organizada. Como? Você pode colocar a sua palavra, tá? No superior, no meio ou no inferior, que é embaixo. E no caso, eu vou escolher o superior. Então, aqui, clique. Bem mais organizado, tá? Vamos lá para outros pontos, né? Neste caso, eu tenho minha tabela de identificação. Então, eu vou colocar aqui ID, que no caso é a identidade, vou colocar o nome, né, da pessoa, vou colocar aqui a idade da pessoa e aqui eu vou colocar um endereço, pode ser até então nacionalidade.
nacionalidade. Prestem bastante atenção nesta formatação. Vocês estão vendo que todos estão formatados no alinhamento da minha esquerda para a direita. Como é que eu faço para formatar tudo de uma vez? Simples. Eu clico na minha primeira célula que eu quero ajeitar, seguro com o mouse e arrasto por cima das outras. Neste exato momento foi selecionado. Aí eu venho e faço as alterações que eu acabei de informar para vocês. Beleza? Aí, professora, eu queria deixar mais organizado, porque o nome nacionalidade está muito apertado. Então, como é que eu faço? Aquela mesma informação que eu passei neste minuto. Eu vou entre uma coluna e outra e coloco mesmo no meiozinho, que é na linha, tá? A minha setinha mudou, fez seta de 2 pontos, né, no caso. Aí eu clico, seguro e arrasto para o lado e ele vai aumentar um pouco mais esse limite, tá? Aí eu venho aqui, seleciono. Aí agora eu vou brincar de formatação. Quero deixar a minha formatação bem melhor. Então, ó, coloco aqui um negrito para dar um destaque maior. Aí aqui eu posso modificar, colocar outra cor. Colocar aqui o branco. Aí aqui, ó, vem uma parte de preenchimento e vou alterar a cor, colocando no fundo preto, certo? Tudo isso aqui é formatação. Que é formatação que, no caso, eu estou construindo a minha tabela. Beleza? Galera, dúvidas até aqui nessa formatação? Eu acho difícil um pouco, Carol, porque eu não sei nada de computação, mas eu vou tentar fazer com a ajuda da minha filha. Vai dar certo, é fácil a parte de formatação, tá? É só realmente compreender um pouco o que cada função está pedindo. Exemplo, a gente sabe que quando a gente vai escrever num papel, né, para dar um destaque maior, então a gente começa a fazer letras mais bonitas, né? Aí a gente sabe que quando é uma informação muito grande, a gente precisa diminuir um pouquinho aquele espaço. É sempre pega na lógica de você estar ali com um papel na sua mão e como é que você faz para deixar aquilo ali de forma bem mais organizada e elaborada. É sempre essa mesma estrutura. A diferença é que aqui nós estamos em cima de uma folha virtual que tem funções, tá? Então, passando mais adiante, bora agora colocar as informações. No caso, que é esse ID, tá? É a identidade da pessoa. Então, vou colocar aqui 103. O nome, no caso, vou colocar aqui o meu. O nome, Carol. Brasileiro. E assim, gente, eu vou fazendo, ó, o preenchimento da minha tabela. Tá? Eu vou finalizar ela para vocês verem como ela é bem prática, a estrutura, tá? Como é bem prática a montagem de uma tabela. Carol, Oi. boa tarde. Aqui é a Ruth. Eu peguei a aula, já tinha começado. Eu estou um pouco por fora do que é a tabela. Pronto. Estou terminando aqui de fazer a alimentação da tabela e eu pego e volto a explicar, tá? Vou colocar aqui 15 anos. Pronto. Ó, neste exato momento, tá? Nós temos uma tabela, uma construção de uma tabela de texto
aonde ela está 100% organizada, como vocês estão dando para perceber. Então, assim, quando vocês olham de cara para essa tabela, vocês já vão identificar que ela é uma tabela de identificação de pessoas, que no caso está tendo o nome aqui, que vem junto com a sua identidade, com a sua idade e com sua nacionalidade. Professora, essa estrutura de tabela, ela é uma estrutura de tabela simples, mais do que simples. Estou mostrando para vocês, tá? Que o que a gente, né, acabou de entender e construir é algo aonde dentro das empresas pedem, aonde dentro das empresas pedem para fazer a alimentação. O que é essa alimentação? É você colocar informação dentro, no caso da sua tabela. Então, bora lá, ó. Primeiro de tudo, o que foi que eu fiz? Eu fiz um título, tá? Então, esse meu título, eu tive que mesclar a célula. Professor, o que é mesclar? Eu vou juntar 2, 3, 4 mais células em uma mesma célula, tá? Ela vai ficar uma supercélula, uma célula grandona, como vocês estão vendo aqui. Professora, onde é que eu faço isso? Vou mostrar para vocês agora na prática novamente. Vou vir bem aqui, ó, na barrazinha, tá? De ferramentas e vai estar bem aqui o meu mesclar. Professora, como é que eu decoro este símbolo? Simples. É um quadrado com duas setas para dentro. Quadrado com duas setas para dentro. É o mesclar. Olha aqui o que é o mesclar, para quem não compreendeu. Vocês estão vendo que aqui todas essas colunas, o que é coluna é aonde está meu alfabeto. O que é linha é aonde está, no caso, os meus números, tá? A junção delas duas, de coluna com linha, forma a chamada célula, que eu estou falando, tá? Então, eu peguei 4 células. Professora, como é que faz isso? Eu clico na primeira célula, seguro e arrasto. Eu vou selecionar as células. A partir do momento que as células estão selecionadas, eu venho aqui, ó, no meu mesclar e eu clico. Prestem atenção, automaticamente virou uma super célula. O que foi que eu fiz de mais, né? Eu coloquei bordas. Professor, o que é bordas? Eu vou tirar as bordas para vocês entenderem. As minhas bordas são as minhas linhas, essas linhas de divisão, as linhas mais escuras, tá? Ela serve para quê? Quando você for imprimir, se você for querer imprimir isso aqui, que eu acabei de fazer, do jeito que está, ela não vai vir com aquelas linhas, ela vai vir deste jeito aqui, tá? Como se ela tivesse as informações soltas. Então, de forma de organização, você coloca a borda. Professor, eu não vou me lembrar da borda. Vai, é um quadradozinho que tem uma cruz dentro. Ou então, você lembra daquela janelinha, tá? Que a gente desenhava quando a gente era criança. Aí você clica na sua supercélula, segura e arrasta, você descendo, obviamente, para baixo, para você pegar mais células. Aí você vai vir bem aqui, clica em cima de bordas. E automaticamente vai vir aqui essas linhas, tá? Foi que eu fiz a mais. Eu fiz alteração, tá? De quê? De fonte, que no caso toda fonte é igual a texto. Fonte é texto. Ou seja, eu cliquei, tá? Professora, por que eu sempre tenho que clicar? Porque quando você clica, você está dizendo que você está querendo modificar aquilo que está clicado. Então, aqui no caso, eu quero alterar no meu nome tabela de identificação. O que alterar? Eu vou colocar outro estilo de texto. Aí eu venho bem aqui, ó, que tem o nome fonte. Aí eu vou começar a alterar, ó. Aonde eu clicar, vai me obedecer. Por quê? Porque tudo é automático. Certo? Coloco na lateral. Professor, o que é isso que está no lado? Tamanho do texto. Então, venho, ó, posso colocar meu texto bem maior. Tudo isso vai se alterando, tá? Professor, e do lado tem aqueles meus modos, né? Negrito, itálico. Ou seja, que é o meu negrito, quando eu clico, é eu deixar minha letra mais grossa, tá? E meu itálico é eu deixar minha letrinha torta. Tudo isso é formatação. Logo mais abaixo, como vocês estão vendo,
existe, ó, cor do texto e preenchimento. O que é que significa a cor do texto? Eu vou alterar a coloração do meu texto. E o que é esse preenchimento? Eu vou colocar uma cor atrás do meu texto. Um bizu para vocês, tá? Um bizu da titia. Ó, prestem atenção. A gente usa em tabelas cores neutras para preenchimento, tá? Cor neutra para preenchimento. Ou seja, cores claras para pintar atrás. Beleza? Aí, tirando isso, eu peguei e só fiz a alimentação da tabela, tá? Coloquei identidade, nome, idade, nacionalidade, para vocês entenderem o que é a tabela que eu estou falando, que eu estou passando. Beleza? Entenderam, gente? Sim. Ótimo. Pois vamos fazer o seguinte, tá? Vocês irão tentar, porque eu estou aqui para ajudar. Eu entendo que todos, tá? Vocês, possivelmente pode ser uma novidade, vocês entenderem desse mundo de formatação, de planilhas, porém não se preocupem, tá? A gente está aqui é para ajudar mesmo. Vocês irão tentar fazer uma planilha igual essa minha, beleza? Igual. Professora, eu não tenho um computador, eu faço aonde? No seu próprio celular, tá? O celular, você pode colocar o Google Planilhas, tá? Baixa esse aplicativo, pede aí o seu filho, tá? Ou o marido, ou então algum parentesco aí perto para lhe ajudar a você baixar esse aplicativo. Caso você tenha um computador, já pode começar a fazer no computador também. Por que que eu pedi e por que que eu estou fazendo isso com vocês? Para a gente chegar no nível de fazer contas, a gente tem que entender como é que formata primeiro. Beleza? Então, mãos à obra, pode fazer agora essa tabelinha, certo? Eu estou aqui para ajudar todo mundo, mas a gente vai fazer só uma pausa. Por quê? Falta 2 minutos para encerrar essa sala, então eu vou sair dessa sala, já vou gravar a aula para colocar no YouTube, vou colocar outro link para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e vocês já vão retornar entrando novamente na sala. Beleza? O tio Júnior, antes de sair, ele está perguntando o seguinte: quando usar essa tabela? Geralmente, essa tabela ela é uma estrutura, tá? Aonde você utiliza em qualquer formato de tabela que você queira desenvolver. Exemplo, lembra que na aula passada eu pedi para vocês construírem uma tabela pessoal de orçamento e gasto? A gente vai fazer essa tabela, tá? Porém, vocês precisam entender de formatação. Como é que eu vou fazer uma tabela, sendo que eu não sei nem quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Então, é por isso que hoje eu expliquei para vocês uma tabela simples, prática e totalmente voltada a texto, tá? Vou sair aqui e já estou voltando novamente. Vou pegar só o outro link. Até daqui a pouco.